Vamos para mais uma atração desta manhã de comemoração. O lançamento do livro Linchamento de Chapecó, que trata sobre o crime de repercussão mundial que aconteceu na noite de 17 para 18 de outubro de 1950. José Daura, à época com 29 anos de idade, foi o promotor de justiça do processo de linchamento. Convido para vir à frente o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fernando da Silva Comim, acompanhado do Dr. José Daura, da Subcorregedora-Geral do Ministério Público, doutora Cristiane Rosália Maestre Boel, e do titular da 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó, promotor de Justiça, doutor Eduardo Icens dos Santos, que, juntamente com o setor de memorial do Ministério Público, organizou o livro. Isso, bota isso, deixa a bengala aqui do lado, ó, tá? Vou deixar aqui do lado que ela fica. Ó, já deu aqui, tá? Aqui assim vai ter um microfone, eu acho que na hora que eu for falar, só para Jesus, se precisar alguma coisa, pode na frente. Todos acomodados, eu vou passar a palavra, então, para o promotor de justiça, doutor Eduardo Icens dos Santos. Aos 18 dias do mês de outubro de 1950, uma massa de povo atacou a cadeia de Chapecó. Homens pacatos, ordeiros, afamiliados, proprietários. Um único objetivo: o assassínio dos presos. Homens acostumados ao amanho da terra. População ainda impregnada dos influxos caudilhescos das revoluções passadas e das influências do mandonismo. Não acreditavam na justiça da terra, mas sim na do céu. Para o bem do lugar, para o bem do lugar, para o bem do lugar. Liderados por uma voz alta e fanática, para mais coragem, um melhoral e um trago de cachaça. Listas tinham passado durante a semana para angariar assinaturas. Romano se ajoelhou e pediu desculpas de mãos postas por ter implicado o corréu. De nada adiantou. Os passos dos salteadores são sempre apressados. Frouxeirada! Vamos lá dar uma lição nesses forasteiros. Fomos todos juntos no caminhão do patrão. À meia-noite, a caravana sinistra seguiu para a cadeia. Recua, cabo, se não quer morrer. E tu, cabo Osório, tu te fecha. Nós viemos pinchar os presos. As forças inibitórias fraquejaram. Barulho de tiros. Fizeram o top nos 4 presos. Gasolina, muita gasolina. Um galão inteiro de gasolina e um avio acendeu o fogo. Correria de diversos homens. Eu não vi nada. Deitei logo depois. Cadáveres empilhados, um corpo movimentava ainda o braço. Os algozes arrodeavam a fogueira, apreciando os corpos queimarem. Labaredas purificadoras. Teve quem não participasse, sua coragem não dava para aquilo, não era homem para participar. O delegado empregava sevícias para conseguir a confissão dos acusados. Os seviciados choravam e andavam de joelhos. Um fascinoroso indivíduo, dono da bomba de combustível.
As torturas, torturas e mais torturas, uma espécie de torniquete, parecia arrebentar o escroto, passava um tento nos escrotos e ia torcendo. Ponta de faca nas costas e o escroto amarrado. Nesse teatro do crime, preparavam os presos para o fuzilamento. Sadismo tartárico, tremenda compulsão sugestiva. Viva! E tiros para o alto. Churrasqueemos um capado gordo. Cerrada descarga de tiros. Se retiraram entre gargalhadas e pilhérias. E assim terminou esta noite de São Bartolomeu de Chapecó. Senhor Procurador-Geral do Estado, encareço a Vossa Excelência urgentes providências no sentido de o delegado regional de Joaçaba vir abrir rigoroso inquérito. Senhor Juiz, proporções dantescas e inimagináveis barbáries. A cidade do terror. Oferecemos a presente denúncia. Provamos farta e irrefutavelmente nosso arguido, requeremos a condenação. Um volumoso, um triste, um lamentável processo. Depois do crime, foram dar as de Vila Diego. Depoimentos que não valiam nem 10 réis de mel coado. Ébrio contumaz, borracho conhecido, escaramuches às avessas. Um Torquemada de 4ª classe. 24 anos condeno Emílio. Absolvo, absolvo, absolvo. 25 anos condeno o delegado Lajus. Absolvo, absolvo. 2 anos condeno Jovino. Habeas corpus. Concessão de ordem. Absolvo. Justiça, justiça, injustiça. Queridos amigos, até agora, tudo o que eu li, eu tirei desse livro. Todas essas expressões estão nesse livro. Nenhuma vírgula do que eu disse até agora foi inventada por mim. E eu acho que isso já dá um panorama bastante grande do que nós temos nessas 1012 páginas do processo do linchamento de Chapecó. É um emaranhado de informações, de documentos, de testemunhos que nós levamos quase 2 anos para organizar, mais de 2 anos até, com a ajuda do CEAF, da Priscila Finardi, que está ali em cima também, do pessoal da GEDOC, de todos os setores do Ministério Público. E eu me botei nesse trabalho porque eu achei que, ao conhecer essa história do linchamento de Chapecó, Dr. Comim, que nós tínhamos, nesse caso, um grande ponto de inflexão na cultura e na história catarinense. Eu sinceramente acho, depois de ter lido, relido, trelido, de ter digitado quase 1/4 dessas páginas, de ter revisto e estudado outros livros sobre o assunto, eu tenho a certeza de que esse livro, esse caso criminal célebre, mudou completamente a nossa Santa Catarina. Até 1950, o estado de Santa Catarina era dividido entre um litoral e o resto. Até Lages, talvez, uma boa diferença, mas dali para frente era o que se chamava até de um grande sertão. Termos novos para mim, como o mandonismo, que era uma espécie de coronelismo que vigia na época, mortes a troco de nada, violência, armas, tiros, sangue, inchada. Até 1950, o que imperava naquela região parecia ser esse tipo de coronelismo. Mas aí veio esse grave caso criminal e veio um promotor de justiça. E veio o Dr. José Daura. Premiado com uma comarca de difícil provimento, o que me chama a atenção ao fazer essa pesquisa é que ele não teve
o menor titubeio. A coragem dele, e basta a gente fazer um cálculo matemático, numa cidade com 4.500 habitantes, ou seja, 100 vezes menor do que Florianópolis ou Joinville, ele colocou na cadeia e processou criminalmente de uma forma espetacular 83 pessoas da alta sociedade local. 83 homens, lideranças políticas, lideranças econômicas, lideranças agrárias, inclusive o delegado de polícia responsável ou corresponsável, autor intelectual do crime. Então, colegas, eu acho que cabe muito bem nesse dia do Ministério Público essa conclusão do trabalho e essa homenagem. Porque se não fosse o Ministério Público estar na comarca de Chapecó em 1950, nós tínhamos levado ou muito mais anos ou ainda estaríamos num grande sertão de desmando naquela região. E se hoje Chapecó e região é a pujança que é do ponto de vista agrícola, industrial e inclusive um polo cultural, eu não tenho dúvidas em dizer, depois de estudar tudo isso aqui, que nós devemos muita coisa a muita gente, mas nós devemos muito mais ao Dr. José Daura. Porque uma palhinha do livro para vocês, na página 955, Dr. Comim, nós temos... Decorei. Abre aqui para mim, faz favor. Será que consegue? Segura aqui para mim. Esse é o documento que eu acho que resume, talvez o doutor Daura nem recorde mais dele. Porque para ele, na época, parecia algo até de menor importância. Mas esse documento é o radiograma, ou seja, uma espécie de WhatsApp da época, em que o doutor José Daura, 10h30 depois do delito, ou seja, o crime aconteceu a 1h da manhã, às 10h30 da manhã, ele enviou, 11h da manhã, ele enviou ao Procurador-Geral do Estado, pedindo reforços para um rigoroso inquérito, para a instauração de um rigoroso inquérito na comarca de Chapecó, já que era impossível fazer isso com o delegado local sendo o maior suspeito. E eu acho que se não fosse esse WhatsApp, esse documento, e ele podia ter ficado esperando o inquérito chegar no seu gabinete, mas não, saiu de casa, foi até lá, resolveu fazer essa comunicação. Se não fosse isso, sequer inquérito policial tinha sido instaurado, como em geral não se instaurava quando o sentimento era de que não ia dar em nada. Pois o doutor José Daura deu em muita coisa. Deu em tanta coisa e muito mais do que simplesmente do ponto de vista judiciário. Esse documento mudou a história de Santa Catarina. E para mim é um grande prazer, uma grande honra participar desse processo, desse resgate histórico, que hoje abre caminho para outros pesquisadores. Não é uma pesquisa minha, é só uma aragem, digamos. Eu acho que eu só consegui tirar a poeira de cima desses documentos e colocar ele nas mãos das pessoas certas para que essas pessoas investiguem a nossa história, pesquisem a nossa história, descubram esses fatos, como nós descobrimos ainda muito sem profissionalismo histórico, não sou historiador, como nós descobrimos esses fatos. Então, é dia de agradecer, é dia de parabenizar o Ministério Público, porque esse documento, esse grande documento, mostra que o Ministério Público mudou muito. Hoje somos 503 promotores de justiça, na época, 16. Hoje temos toda essa estrutura e essa capacidade de informação, e na época nós tínhamos o radiograma. Mudou muito, mas mudou pouco. Porque continua sendo
Continua dependendo. Obrigado. É sempre bom uma salva de palmas nessa hora. Continua dependendo do promotor de justiça, gente. Lá na comarca. E as suas palavras. Muito obrigado. Antes de seguir, quero agradecer a presença do comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Cidral. Bom, eu convido agora para fazer o uso da palavra a subcorregedora-geral do Ministério Público, doutora Cristiane Rosália Maestre Boel. Bom dia a todos. Eu cumprimento o Dr. Fernando da Silva Comim, nosso Procurador-Geral de Justiça, que muito tem feito para fomentar e apoiar esse resgate da nossa história, e esse é o momento, né, crucial que estamos vivendo isso, e só temos a agradecer, Dr. Comim. Meus cumprimentos ao Dr. Eduardo Sens, nosso escritor, né, que temos muito orgulho, e que hoje está aqui conosco para lançar essa obra, Linchamento de Chapecó, 1950, Transcrições do Processo Crime 183, 1950, a quem eu cumprimento por esse belíssimo trabalho, denso e importantíssimo para a nossa instituição e para a história de Santa Catarina, né? E a história brasileira, com certeza, como já foi dito pelo Dr. Comim. Cumprimento também o nosso colega queridíssimo, caríssimo, Dr. José Daura, procurador de justiça aposentado e o nosso homenageado de hoje. Em nome de quem também cumprimento todas as autoridades nominadas, cumprimento as procuradoras e os procuradores de justiça, promotoras e promotores de justiça, familiares e amigos do nosso colega Dr. José Daura, senhoras e senhores. A Corregedoria Geral do Ministério Público tem a honra de tornar público hoje a anotação de mérito funcional do Dr. José Daura. O caso que motivou o registro elogioso apresenta a peculiaridade de dizer respeito a fatos ocorridos há mais de 70 anos e de ter sido requerido em favor de membro do Ministério Público aposentado. O que em nada causa algum obstáculo à anotação de mérito pretendida, pois encontra amparo na legislação vigente. Ao contrário, o Dr. José Daura é personagem singular da história do Ministério Público Estadual, tendo exercido de forma marcante a chefia da instituição. Hoje, com mais de um século de profícua existência, é fonte de inspiração para todas as gerações de promotores e procuradores de justiça. Assim, vou passar a leitura da anotação de elogio, que foi realizada de forma manuscrita na ficha funcional original, cuja primeira anotação relativa a primeira anotação da ficha é uma anotação relativa à movimentação funcional, que se deu em 30 de 3 de 1962. E a anotação, então, de 9 de 12 de 2022 é a seguinte: elogio ao Procurador de Justiça aposentado, José Daura, por sua distinta e relevante atuação no caso do linchamento de Chapecó, processo crime 183.1950, nos trabalhos de transcrição do processo, sob coordenação do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, Memorial do Ministério Público de Santa Catarina, e tendo como organizador o promotor de justiça Eduardo Sens dos Santos, ficou evidenciada a operosidade e o comprometimento do Dr. José Daura, quando, no exercício da função de promotor de justiça, atuou no referido processo, conhecido como o caso do linchamento de Chapecó. A referência elogiosa é registrada com os seguintes fundamentos, aspas.
O célebre caso do linchamento de Chapecó é expressivo por vários olhares. A perspectiva histórica, a acusação levada a efeito por um Ministério Público que nem de longe ostentava a estrutura que hoje detém, o perfil sociopolítico de um Brasil ainda radicado no ambiente rural, os longos e labirínticos caminhos do processo, transportou-nos a um tempo passado da história de Santa Catarina, em que a industriosa capital do Oeste era uma pequena comunidade de imigrantes em que o coronelismo ditava as regras. A violência do quádruplo assassinato colocou o jovem promotor público sob grande pressão da elite local, de que se desvencilhou com notável profissionalismo, extraordinária coragem e profundo apego a valores humanitários. O ecônomo de um clube, suspeito de lhe causar um incêndio, o irmão que vem de longe para lhe acudir, os dois forasteiros acusados de incendiar a igreja matriz da cidade, confissões arrancadas sob tortura, a multidão que se une para os trucidar, o delegado que manda desarmar os guardas da cadeia. Esse o cenário que José Daura encontrou e que descreveu na denúncia que deflagrou o famoso processo. A anotação de mérito em seu prontuário é a consumação formal de um registro já presente na história do direito de Santa Catarina. Porém, mais do que preencher uma lacuna, carregar a simbologia da justa homenagem a um dos grandes personagens do Ministério Público catarinense. Procedimento número 10.222.5921, assinado Corregedor-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, Fábio Streg Schmidt. Então, com os cumprimentos da Corregedoria e de todo o Ministério Público, eu faço a entrega do prontuário ao doutor José Daura. Está lendo, ó. Gostou muito. Parabéns. Muito obrigado. O Fábio escreveu. Quer que eu siga? Então, encerro dizendo que a dificuldade da leitura se dá aos garranchos do Dr. Fábio, né? Porque eu poderia ter escrito com uma letra redondinha, enfim, mas ele não abriu mão dessa honra em escrever e tive a honra, então, de ler. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Bom, fará uso da palavra o Procurador-Geral de Justiça, doutor Fernando da Silva Comim. Eu gostaria só de, antes de fazer uso da palavra, de consultar o doutor José Daura, se o senhor não gostaria de proferir umas breves palavras aqui ao público. Agradecer. Não esperava tamanha repercussão, tamanha homenagem. Fico muito grato e realmente bastante até emocionado, o que me dificulta um pouco a fala. Agradeço ao ilustre Procurador-Geral, Dr. Comim, pelas suas palavras. Agradeço a todos. Realmente foi um período de linchamento muito difícil, muito trabalhoso, de atravessar a noite trabalhando, e a repercussão, não só do linchamento, como do ambiente que se criou na cidade, de ameaças de invasão até de pessoas do Rio Grande para incendiar casas em Chapecó. Isso deu um transtorno enorme, não só processual como societário. Foi um abalo tremendo. Mas eu não esperava que esse trabalho
desse tanta repercussão. Não estava normal, outra obrigação de promotor público, obrigação do Ministério Público, desse Ministério Público, que hoje causa um transtorno no meio social, pela sua responsabilidade, pela sua respeitabilidade, pela sua atuação inconfundível. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Fico muito grato. É difícil não se emocionar, né? É difícil não se emocionar quando a gente ouve de um senhor de 101 anos de idade essas palavras, né? Encarando como uma obrigação, uma obrigação funcional ordinária, aquilo que é extraordinário. E eu acho, doutor José Daura, que talvez um dos grandes momentos do nosso Ministério Público seja justamente esse, de ter a oportunidade de revelar, né, ao grande público, a partir do trabalho exímio do doutor Eduardo Sens, da Elis Regina, nossa gerente da GEDOC, todos os servidores que tiveram ali envolvidos, né? Da Priscila Finardi, todos os nossos competentes servidores, ao lado do doutor Eduardo, a transcrição desse processo crime, doutora Cristiane, uma parte não lembrada da história do nosso Estado, né? Assim como foi o próprio contestado, durante muito tempo, negligenciado, né, e até escondido por muitos, num capítulo importante da história do nosso país. Como falou aqui o doutor Eduardo, eu não havia refletido sobre essa perspectiva, né, Eduardo? Do julgamento, ele encerrar um divisor de águas, né, na formação política, né, e social do Estado de Santa Catarina, tendo em vista que aquelas formas tradicionais que nós sempre estudávamos, né, sobretudo em outras regiões do nosso país, né, como o coronelismo, o mandonismo, nós tínhamos também presente essa estrutura político-social aqui no estado de Santa Catarina. E talvez sim, né? Por que não assim o afirmar, esse julgamento tenha sido esse divisor de águas, né? Porque essas formas de dominação político-sociais que se transmutam e se reafirmam a partir do abuso do poder econômico, do abuso do poder político, das estruturas, no caso, né, não de Santa Catarina, mas de outros estados, né, do abuso das próprias relações de trabalho, não é? Elas existiam aqui também, né? E o caso, ele evidencia a um só tempo todos esses fenômenos, né, da incapacidade do Estado, né, se auto-organizar para uma resposta à altura, né, da repercussão internacional que tomou o caso, com o envolvimento da alta elite, né, o que também demonstra, em parte, a importância
do papel do Ministério Público, a função contramajoritária, né, do Ministério Público, a importância da função contramajoritária do Ministério Público. E eu não sei se isso é verdade ou não, mas aqui eu vou aproveitar, né, a presença do Dr. José Daura e de seus familiares para perguntar isso para o senhor, que eu sempre tive, né, essa dúvida. Também é atribuído ao senhor um caso que também é muito emblemático, que me chegou ao conhecimento por algum colega, Serratini, de que o doutor José Daura, quando chegou lá em 1950 ou 49, em Chapecó, um dia estava saindo do fórum e passou uma senhora que tinha sido agredida por um fazendeiro local e o doutor José Daura, o que houve com a senhora está com a mão no rosto e tal. Não, eu apanhei do fulano e tal, mas não, vamos aqui conversar, então, não, mas eu mereci, eu sei, eu apanhei porque eu mereci, eu não quero fazer nada e tal. E o doutor José Daura, ela supostamente era uma mulher da vida, enfim, né, que tinha se relacionado com o fazendeiro tinha agredido ela fisicamente, e o senhor teria promovido, né, as medidas de investigação, né, dessa lesão que foi sofrida pela vítima, né, pela mulher. Isso é verdade? É verdade. Esse fato ocorreu foi em Lages, quando tinha chegado em Lages. Eu tinha uma estrutura melhor, com fórum, eu tinha já no meu escritório. E um certo dia estava no escritório e vi três mulheres, 3 senhoras passando no corredor. Entrava, não entrava, então eu perguntei, mas só queria alguma coisa? Não, ela foi agredida. Realmente ela está com o rosto magoado, né? Mas o que é que houve? É um caso profissional, tem uma relação com um fazendeiro daqui. E, por certa circunstância, ele agrediu, machucou bem. Então, pode entrar, pode. Aí comecei a baixar um ofício para determinar a abertura do processo. E elas ficaram meio constrangidas. Disse, mas o que é? Por quê? O que é? Doutor, nós somos prostitutas. Não temos direito. Disse, como não tem direito? O meio aqui não dá, nós somos relegadas. Não temos nada. Não é que fosse um animal. Tem que ser processado. E vocês levam esse ofício para o delegado. Pouco depois, um certo movimento no fórum estranhando esse procedimento, justamente porque tinha determinado a abertura do processo contra uma prostituta. De que a ação do Ministério Público, não importa quem seja, pobre, rico, não importa. Isto aqui é a ação do Ministério Público. E aquilo tem que ser feito. E realmente o moço foi processado e condenado. Então vejam, as senhoras e senhores, né, que não é um fato isolado na vida de um promotor de justiça. São muitas vezes esses episódios silenciosos, que as pessoas não veem, que não ganham repercussão, doutora Heloísa, que não alcançam, né, a publicidade que faz a diferença na vida das pessoas e pelos quais nós todos, promotores e promotoras, somos respeitados.
porque a nossa legitimidade provém dessa entrega que é feita por cada promotor e cada promotora, por cada membro do Ministério Público e cada servidor do Ministério Público, em busca, doutor Demétrio, de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, em que os direitos das minorias também são respeitados, dos mais fracos, e é da essência da nossa instituição. Não é porque, doutor Eduardo Daniel Paladino, que nós crescemos na Constituição de 88, que tivemos essa consciência. Não, essa consciência sempre esteve presente, como vocês puderam ver, na nossa trajetória histórica de formação e reafirmação da nossa legitimidade social, né? Eu acho que é isso que eu gostaria de enfatizar aqui, nesse momento. Agradeço uma vez mais, né, a presença de todos no lançamento dessa obra maravilhosa, fantástica, que é um ponto de partida, como disse o doutor Eduardo, para futuras investigações. Para investigações, é um ponto de partida para investigações que vão revelar mais sobre o nosso povo, a nossa história, a nossa sociedade, né? E nós temos a honra, né, de poder, o Ministério Público, contribuir nessa melhor compreensão, né, da nossa cidadania e da nossa história. Tá? Muito obrigado. Convidamos agora a doutora Cristiane e o doutor Sens a tomarem assento no auditório, para que a gente possa dar sequência, então, a essa solenidade.